Olá, seja bem-vindo ao vídeo. Se você entrou aqui no nosso conteúdo, provavelmente você trabalha com representantes comerciais e está com dificuldade em manter a equipe, e o nosso vídeo justamente tem esse objetivo aqui de apresentar 18 potenciais causas do porquê isso pode estar acontecendo. Mas só antes de entrar no conteúdo propriamente dito, deixa eu rapidamente contextualizar um pouco o tema. Meu nome é Daniel Vingert, eu sou consultor na Sim. A Sim, ela é uma empresa especializada em contratação de representantes comerciais, e nós atuamos de forma muito próxima, tanto com os representantes. A gente, né, tem uma rotina aqui de entrevistar representantes para nossos potenciais, para entrarem nos nossos clientes, assim como também a gente tem os nossos clientes de assessoria, de mentoria, onde a gente conversa, enfim, entende todos os dilemas que as empresas têm enfrentado. E nesses dois pontos, quando a gente conversa com os representantes, a gente consegue perceber, a gente acaba, né, a nossa conversa, por não ser o contratante direto, a gente consegue ter uma conversa o mais franca possível com os representantes, e a gente consegue entender por que o representante deixou uma empresa, por que ele está deixando outras empresas, né, por que ele está buscando outras empresas para trocar alguma atual marca que ele representa. Então a gente consegue ter ali um contato genuíno e entender sob a perspectiva do representante os motivos que fazem eles trocarem de marca, de representada. Em contrapartida, quando a gente conversa com as empresas, a gente também consegue perceber muito claramente alguns erros comuns que acabam invariavelmente afetando no desempenho do representante, e com isso afetando a continuidade dos profissionais, o que gera essas trocas e essa alta rotatividade. Então, a gente consegue aqui ter uma visão bastante sistêmica de potenciais causas, e é basicamente isso que a gente quer apresentar agora nos próximos slides aqui do conteúdo. Uma questão importante, né? O quanto a alta rotatividade ela influencia no desempenho comercial da empresa. A alta rotatividade ela vai ser muito prejudicial para o desempenho como um todo da empresa. Basicamente, a gente tem duas situações que se criam quando a empresa tem uma alta rotatividade. A primeira delas é que a imagem junto aos representantes, ela fica comprometida. A gente vai ter ali, não é comum para nós, a gente vê muitos representantes, quando a gente conversa a respeito de uma determinada marca ou de outra marca, eles já terem uma imagem pré-concebida daquela empresa e a imagem não ser positiva. Justamente por quê? Porque a empresa tem um histórico de alta rotatividade, de troca excessiva de representantes. Então, esse talvez é o primeiro grande problema quando se tem alta rotatividade. Os próprios representantes, eles já têm uma imagem negativa da empresa e acabam muitas vezes não querendo evoluir com o processo de contratação. Por outro lado, a gente também tem a questão de desconfiança por parte dos clientes da empresa, né? O representante, ele é um elo que liga o cliente com a empresa, o fornecedor com o comprador. Esse elo, ele precisa transparecer, ele precisa gerar confiança para a carteira de clientes. No momento que a gente tem uma alta rotatividade, uma troca fora do comum de representantes numa determinada região, acaba que o cliente fica receoso de comprar da empresa, né? Poxa, em um ano, 2, 3 representantes vêm apresentar a mesma empresa, ninguém para naquela empresa como representante. O que será que tem para isso acontecer? E isso liga um sinal amarelo para que potenciais compradores fiquem com uma certa imagem negativa da empresa. Então, veja, a gente tem tanto no problema para evoluir novas contratações, como a gente também tem problema no sentido de conseguir potencializar as vendas para os compradores. Então, né, ali a empresa ela vai começar a ter dificuldade em conseguir contratar representantes, e ao mesmo tempo ela vai ter dificuldade em manter e abrir os novos clientes. E isso, né, o resultado acaba, no médio prazo, sendo uma diminuição do potencial de vendas da empresa como um todo. Ela começa a ter dificuldade de contratar bons representantes, os clientes começam
a não enxergar ela como um fornecedor confiável, e isso de uma forma global interfere no potencial geral de vendas da empresa. Então, a alta rotatividade, ela é, no médio prazo, muito prejudicial. A empresa ela tem que ter muito cuidado com essa questão para que não haja não haja uma consolidação desse problema. Tem que, né, aqui é preciso intervir rapidamente para que isso não se torne algo recorrente na empresa. E aí, dentro disso, a gente vai trazer aqui 18 causas que podem estar interferindo enfim, nessa questão dentro da sua empresa. E aí, as primeiras três questões, elas estão relacionadas diretamente com aspectos mercadológicos. Então, vamos lá. Por que eu tenho alta rotatividade de representantes na minha empresa? A primeira questão pode ser a imagem da empresa, algo que esteja... né, toda empresa ela vai ter aspectos positivos, aspectos negativos, e em cima disso o mercado, de uma forma geral, ela constrói uma imagem da empresa, né? Representantes, fornecedores, clientes, todos têm uma imagem pré-concebida em relação à empresa. E aí a questão aqui é quando a imagem ela tem algo negativo, a imagem ela está sendo construída em cima de algo negativo. Então, a gente percebe muito representantes que já, né, como eu comentei antes, já tem uma imagem pré-concebida da empresa. Daniel, essa empresa, a gente ouve muito essas questões. Daniel, essa empresa ela não tem uma boa política comercial, essa empresa ela não tem uma boa, um mix de produtos dela está completamente desatualizado. Daniel, a política de preço a política de preço e a política comercial estão muito fora do padrão. Então, veja, aqui é uma questão bastante subjetiva, não necessariamente esteja isso acontecendo, mas o mercado está vendo dessa maneira. Isso atrapalha muito o processo de contratação de representantes. Então, normalmente, quando a empresa tem ali algum problema na imagem dela e que essa imagem negativa está consolidada no mercado, o que vai acontecer? Normalmente, bons representantes acima da curva, eles não vão se interessar por empresas que tenham esse problema de imagem. Então, a gente começa por aí, a gente já não vai conseguir evoluir bons candidatos, candidatos muito bons. Vai acabar, né, em empresas que têm esse problema, ela vai acabar conseguindo contratar representantes medianos, representantes um pouquinho abaixo da média, e isso invariavelmente vai gerar menos desempenho, que vai gerar, enfim, não aproveitamento do potencial geral, total da região, o que vai fazer com que a empresa queira trocar, e aí ela vai, enfim, entrar num círculo ali vicioso de trocar, não conseguir contratar bons representantes, contratar representantes medianos, os representantes medianos não darem resposta, e aí a gente volta para o processo de contratação. Tudo porque a imagem da empresa ela tem algum ponto, né, a empresa ela está sendo vista de alguma maneira equivocada. Então, é muito importante a empresa ter esse entendimento de como está a imagem perante o mercado, o que o mercado, de uma forma geral, tem falado sobre a empresa, e entender se essa imagem hoje ela é positiva ou ela é negativa. E aí, como eu comentei, às vezes aqui é muito abstrato, ela é a imagem não condiz com a realidade, mas foi a imagem que o mercado criou. Então, é preciso ter essa avaliação, é preciso ter esse entendimento para buscar alternativas em relação a eliminar essas questões, a criar uma nova imagem junto ao mercado, ok? Segunda questão, mix de produtos. Muitas empresas acabam tendo alguns problemas na concepção geral da linha de produtos a ser oferecidos, ou acabam estando com produtos desalinhados, ou o mix não está um mix ainda completo, faltam opções para que haja uma efetiva consolidação ali de uma solução, pode ter produtos que tecnicamente já não estão alinhados, enfim, aqui tem uma questão de alinhar posicionamento de mercado e portfólio de produtos. E muitas vezes
os representantes, eles percebem, né, assim, representantes que já estão há algum tempo com a empresa, eles percebem que a empresa, digamos assim, parou no tempo, não criou novos produtos, não atualizou os produtos, e isso acaba refletindo invariavelmente no desempenho comercial do representante. O representante, ele vai ficar para trás, porque outros concorrentes atualizaram o produto, aumentaram a linha de produtos, o representante, ele vai ficar para trás, o desempenho dele automaticamente cai, e ele vai acabar, enfim, buscando outras marcas e deixando de lado a marca que não tem mais hoje né, não tem hoje um mix de produtos que permita ele ser competitivo. A mesma coisa acontece com o preço. Não aqui, quando a gente fala em preço como uma causa para alta rotatividade dos representantes, a gente não quer dizer aqui que você precisa ter o melhor preço. Não. Mas você precisa ter um preço competitivo, alinhado. Novamente, aqui a questão preço, e eu até recomendo, a questão preço, hoje a gente tem cursos, consultoria, quando eu digo a gente, o mercado, né? A gente não oferece nada nesse sentido, não é jabá nosso aqui. Mas o mercado tem consultorias especializadas em preço, existem cursos sobre precificação, é muito importante você né, ter um conhecimento bastante detalhado dessa questão para conseguir formatar uma estratégia de preço competitiva, né? A gente precisa hoje, invariavelmente, avaliar o preço à luz do nosso posicionamento de mercado, à luz das questões técnicas do nosso produto, em relação à concorrência direta, à concorrência indireta, à composição de custos, à previsão, projeção de margem e de lucratividade. Então, hoje, compor o preço, ele é um elemento bastante estratégico e é muito importante que ele esteja alinhado. De novo, por quê? Se o representante hoje está atuando com a empresa ela tem uma precificação competitiva, mas ela não se atualiza, o mercado se atualiza, os concorrentes evoluem em sistemas de precificação e estratégias de precificação mais assertivas. A empresa vai ficar para trás. Então, o preço, de novo, pode ser um elemento que está deixando a empresa não competitiva. Por consequência, o representante ele vai perder espaço no mercado e ele vai procurar outras opções de representada para deixar essa representada atual. Então, veja, aqui a gente pode até compor essas duas questões, né? O mix de produto e o preço, eles precisam estar constantemente sendo avaliados, sendo atualizados, para que a empresa mantenha a competitividade. E aí, entrando, né, voltando aqui para a questão central, a gente vê muita empresa no mercado tendo dificuldades em evoluir, em formatar um conjunto de representantes, um time de representantes, e a gente nota nitidamente que a questão produto, preço, estão interferindo muito. Então, é uma questão que vocês, né, como empresa, precisam fazer uma avaliação, ter um entendimento do grau de competitividade. De novo, não precisa ter o melhor preço, não precisa ter né, assim, um mix amplo, altamente atualizado. Não, é ter um bom posicionamento, ter um mix de produtos e um preço que reflitam esse posicionamento e trabalhar de forma competitiva nesse sentido, tá bom? Enfim, são as três primeiras causas, elas estão, como eu comentei, elas estão relacionadas mais aos aspectos mercadológicos. Agora, entrando aqui em questões propriamente comerciais. A primeira questão, ela é bastante delicada. A gente vê muita empresa com perfil para estar atuando com um perfil de vendedor CLT ou um televendas, com outros canais de venda que seriam mais efetivos. Mas pelo fato de se considerar o representante um canal de vendas de baixo investimento, que nem sempre é correto, as empresas optam pelo representante comercial ao invés de outros canais. E muitas vezes o representante não é o canal mais indicado. Tem situações onde, né, a gente precisa ali, a empresa precisa de um acompanhamento técnico mais próximo, aonde a empresa precisa trabalhar uma venda
mais consultiva, muito próxima, que vai gerar resultado de longo prazo, em algumas outras situações onde a venda ela é muito transacional e ela precisa que a equipe esteja altamente disciplinada para manter um cronograma de atuação, que muitas vezes não tem um perfil de representante adequado no segmento em questão. Então, existe uma série de questões que tornam o representante um canal de vendas inviável. Mas, de novo, por transparecer ser um canal relativamente barato, que não onera num primeiro momento, as empresas optam por esse canal e acabam trabalhando em baixo desempenho geral. Então, é uma questão que vocês precisam avaliar também se o representante é o melhor canal de vendas. Se o melhor canal de vendas não é um vendedor CLT, um televendas, até mesmo um e-commerce hoje em dia também é uma possibilidade interessante para alguns segmentos. Então, essa é a nossa quarta causa, o quarto motivo para alta rotatividade é tu estar utilizando o representante, sendo que o teu perfil de venda teria que ser outro canal de vendas. E aí aqui também cabe uma avaliação, uma análise crítica e um entendimento de o quanto eu preciso investir para trocar de canal versus o potencial de ganho que eu vou ter. Ok? A quinta causa aqui, ela é talvez uma das principais causas que a gente vê os representantes saindo de algumas representadas ou até mesmo não querendo evoluir com algumas representadas, que são os territórios de vendas. A gente tem os dois extremos aqui de problema, mas principalmente regiões subdimensionadas, né? Quando o representante ele recebe uma região em que ele não tem condições de fazer uma boa projeção de vendas, atrelado ao comissionamento, fazer uma boa projeção de ganho para si. Então, regiões muito pequenas afetam essa dinâmica de manutenção dos representantes. Então é preciso ter esse cuidado. Regiões muito grandes também não são interessantes, porque a empresa perde em eficiência de cobertura, mas, por outro lado, regiões muito pequenas acabam sendo problemáticas para que o representante possa ter um ganho efetivo. Então, muito cuidado nessa questão, é bastante importante fazer essa ponderação, ter territórios bem equilibrados que permitam a empresa ganhar em eficiência de cobertura, mas que também permitam o representante ter um bom potencial de remuneração. Outra questão, conflito entre canais de vendas, aqui também a mesma situação. Hoje em dia, né, em relação à quarta causa, hoje em dia, boa parte das empresas já é multicanal, ou seja, atua com representante, atua com televendas, atua com e-commerce, atua com lojas próprias, atacados próprios, distribuidores próprios. Existe uma série de maneiras de compor vários canais de vendas. Aqui a questão importante é entender que os canais de vendas eles precisam ser parceiros para atendimento dos potenciais clientes. Eles não devem ser encarados como competidores, concorrentes do seu próprio da própria carteira de clientes. E a gente vê isso em muitas empresas acontecendo. Esse também é um elemento que os representantes batem muito na tecla conosco. A preocupação deles é ter não ter uma concorrência da própria empresa. Então, aqui você precisa ter esse entendimento de o quanto os canais de vendas que você atua, eles estão entrando em conflito ou eles estão se apoiando para um crescimento mútuo, tá? Então, aqui eu diria que está entre o top 3 de problemas que fazem os representantes saírem da empresa, né? A empresa até então só atuava com representante, ela bota um e-commerce. E aí o e-commerce vende para o Brasil todo, e aí alguns clientes acabam optando por comprar pelo e-commerce, mas tiveram todo um relacionamento inicial com o representante, foi o representante que apresentou, levou mostruário, apresentou os produtos, trouxe ali toda a indicação de potenciais soluções para o cliente, só que na hora de comprar, o comprador achou mais interessante fazer a transação pelo e-commerce. Veja,
né, o representante ele teve o trabalho, ele teve o envolvimento, ele fez parte da solução de vendas, mas a remuneração, né, fica ali direcionada para o canal e-commerce. Então, veja, é um conflito bastante direto, mesmo a questão televendas, né? Existem maneiras tanto de compor televendas com representante, e-commerce com representante, que não gerem conflito. Essa é a questão central que você precisa, né, se você tem outros canais de venda, você precisa avaliar e compor para que não tenha problema em relação à desmotivação e à saída de representantes. Processo e equipe de apoio, né? A nossa sétima causa aqui para alta rotatividade. O que a gente quer dizer com isso? Toda empresa tem os seus processos. Emissão de pedido, solicitação de amostra, a parte de cadastro de cliente, o processo de entrega, enfim, os processos comerciais, eles existem, eles podem estar formalizados ou não formalizados, é uma questão, mas a questão é, não só o ideal é ele estar formalizado, como ele ser eficiente. E a gente vê muita empresa com processos comerciais mal estruturados. E aí, como é que a gente sabe disso? Muito problema com pedido entregue fora do prazo, pedido entregue errado, quantidades erradas, produtos errados, no local errado, na agenda errada. Então, assim, o processo comercial bem estruturado e eficiente, ele é fundamental para que a gente evite problemas operacionais de ordem comercial. E no momento que a gente tem muitos problemas desse perfil, a gente acaba gerando muito retrabalho. E aí a gente começa a perder o nosso representante. Por quê? Como eu comentei, o representante, ele é o elo entre empresa e cliente. E ele provavelmente, o representante que trabalha com a tua empresa, ele trabalha também com outras empresas, ele tem outras marcas, e ele precisa que todas essas marcas gerem credibilidade, gerem confiança para o cliente dele. Então, quando uma dessas marcas apresenta muito problema, isso não é só uma ruptura de confiança em relação àquela marca, mas também em relação ao representante. O cliente vai olhar e dizer, poxa, tu representa outras duas marcas tão corretas, essa aqui vive dando problema, né? Por que tu tá com ela? Será que tu também não faz parte do problema? Então, normalmente, quando a gente tem essa questão em que o processo gera muito problema e muito retrabalho, o representante normalmente ele pisa no freio com essa marca, vai procurar outras marcas e acaba deixando essa marca. Então, essa avaliação aqui também é muito importante do processo e da equipe de apoio, o quanto você trabalha de uma maneira otimizada, onde você consegue dar ali para o representante condições de uma evolução sem maiores percalços operacionais. Então, é também um dos motivos bastante relevantes aqui para representantes deixarem a sua marca. Por fim, aqui ainda dentro das questões comerciais, a gente pode falar das políticas comerciais, basicamente a mesma questão da precificação. A empresa não precisa ter a melhor política comercial, mas ela precisa ter política comercial competitiva. Então, é fundamental fazer uma análise em relação à concorrência direta, à concorrência indireta, né, relacionar o posicionamento de mercado da empresa com o posicionamento dos concorrentes, entender o que está alinhado e o que não está alinhado para que a empresa possa ser competitiva. E aqui a mesma situação, aqui é uma questão bastante óbvia. O representante está com a empresa ela começa a apresentar uma política comercial não competitiva, automaticamente esse representante, de novo, ele vai estar trabalhando com duas, três marcas, 4 marcas. Se uma delas começa a ficar para trás em função da política comercial não competitiva, ele automaticamente vai frear, ele vai buscar uma outra marca e vai invariavelmente largar essa marca. Então, a empresa ter uma política comercial competitiva é condição fundamental para que o representante
se mantenha motivado, se mantenha comprometido com a atuação junto à empresa. Aqui fazendo aqui um ponto bem específico, o processo de contratação também interfere bastante na manutenção da equipe de representantes. A gente vê que lá no eixo inicial, que é a contratação, algumas empresas cometem erros bastante importantes que acabam interferindo depois na continuidade do representante. A primeira questão é em relação ao perfil do representante, a empresa ter bem planejado o perfil do representante. Quando a empresa ela não tem um perfil detalhado do que ela busca, ela abre espaço para trabalhar diferentes perfis de possibilidades de contratação. E, obviamente, toda empresa ela tem um perfil ideal a ser contratado. No momento que não está bem esclarecido isso para a empresa, ela, dentro do processo dela, ela vai comunicar de uma maneira mais genérica, ela vai filtrar de uma maneira mais ampla, ela vai fazer processos de entrevista, de avaliação de forma menos detalhada, menos pragmática. E isso vai fazer com que ela possivelmente contrate representantes não tão alinhados quanto ela poderia. Então, a falta de um perfil bem desenhado é um problema que acarreta contratações medianas, que por sua vez vão acarretar em desempenho mediano e aí necessidade de troca. Então, ter um perfil bem desenhado é bastante importante. Aqui no nosso trabalho, tanto de assessoria quanto de mentoria, a gente vê isso muito acontecendo. A empresa ela vem, busca a nossa assessoria, nossa mentoria, e ela entende lá no início, Daniel, não, a gente tem aqui já bem planejado, podemos partir para as outras etapas. E aí, quando a gente vai verificar o planejamento, normalmente é um planejamento genérico, é um planejamento com boas informações, mas informações muito amplas, não tão detalhadas quanto poderiam ser. E aí, de novo, interfere em todo o restante do processo. Então, ter um perfil bem desenhado do ponto de vista técnico do que a empresa procura é algo bastante importante para contratar bem, para não precisar trocar no futuro. E aí, ainda dentro dessa questão, a gente vê muita empresa tendo dificuldade em fazer uma boa análise técnica e comportamental dos representantes. Empresas que têm dificuldade efetivamente de fazer o filtro e fazer uma reunião de avaliação mais detalhada. Muito em função, talvez, de não ter o detalhamento do perfil, mas muitas vezes também por não ter uma dinâmica adequada na avaliação do perfil. Normalmente, quem vai fazer o processo de contratação é o gestor comercial, é o responsável ali, o coordenador comercial, o gestor comercial responsável pela área, e muitas vezes, por ser da área de vendas, esse profissional ele tem uma excelente habilidade de comunicação, mas ele acaba não tendo ali as ferramentas, as técnicas para fazer uma boa avaliação do perfil. E aí, de novo, não fazendo uma boa avaliação, abre espaço para contratar representantes não tão adequados que vão gerar desempenhos abaixo do esperado, que vão precisar ser trocados. Então, aqui também é uma questão que precisa ser bem avaliada. Será que eu tenho muita troca, eu estou trocando muito de representante. Será que eu tenho um bom perfil desenhado? E será que eu tenho uma boa dinâmica de avaliação que me permite contratar realmente os melhores candidatos, os mais qualificados? Então, essas duas questões, elas se complementam e são muito importantes no conjunto da obra, ok? E uma última questão aqui dentro do processo de contratação que eventualmente acontece e que é bastante problemática é em relação à empresa não apresentar para o representante todos os detalhes da oportunidade, omitir alguns pontos. Como eu já comentei, toda empresa ela tem aspectos positivos e aspectos negativos. E aí algumas empresas elas optam por passar os aspectos mais negativos depois que o representante já está contratado. Isso para mim é um erro bastante grave, porque não é o fato do representante ter sido contratado que ele vai se manter depois em função de descobrir alguma coisa, algum problema mais grave. Então,
trazer essas informações para o processo de contratação ela é bastante importante para que o representante realmente possa entender a realidade da empresa e verificar se tem ou não tem interesse. Eu prefiro que o representante ele diga não para a empresa sabendo da realidade do que ele diga sim e depois ele descubra que a realidade é um pouco abaixo do que ele sabia. Esse representante ele vai se desmotivar, ele vai perder, ele vai perder o interesse, o compromisso muito rapidamente e a chance dele pedir distrato é grande ou a chance dele ficar com a empresa, mas sem uma atuação efetiva também é grande. Então, é muito importante ter esse conceito de apresentar a realidade da empresa desde o processo de contratação, desde as primeiras etapas da evolução com os candidatos. Eu já ia esquecendo aqui, rapidamente, uma sugestão, né? Nós temos um curso hoje online, que é o Manual para Contratação de Representantes Comerciais. Ele é um curso 100% online, são mais de 10 horas de conteúdo, onde a gente apresenta as melhores práticas para que você possa contratar representantes. Como encontrar representantes, como criar um banco de dados para que tu tenha bons representantes sempre que tu for precisar, como fazer a comunicação inicial das oportunidades, quais estratégias usar, quais meios de comunicação utilizar para que tu possa angariar bons candidatos, a maneira, o sistema de avaliação, como é que se faz o filtro inicial, como é que se faz uma entrevista de conhecimento do candidato de uma maneira bastante detalhada, bastante técnica, como faz para avaliar os candidatos e para tomar a decisão. Então, a gente tem um curso bem completo sobre o processo de contratação. Se porventura, né, aqui dentro desse conteúdo você tem essa dificuldade, eu indico aqui para que eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Para conhecer o nosso curso, é possível que ele possa ajudar você a formatar um processo de contratação bem profissional, bem eficiente, para que você não tenha mais nem dificuldade de contratar e não tenha dificuldades nesse sentido de ter que estar sempre evoluindo trocas por não ter um processo de contratação qualificado, ok? Fechado aqui o parênteses, voltamos aqui para as nossas 18 causas da alta rotatividade. Aqui eu entro em causas que estão bastante relacionadas ao escopo de trabalho do representante. Também são questões bem práticas e bem relevantes. Primeira delas, o treinamento inicial, né? Como eu já comentei, o representante ele é o elo que vai ligar a empresa aos clientes. Ele precisa ter confiança nesse processo de comunicação e para isso ele precisa ter um bom treinamento inicial. Treinamento quando necessário, das questões técnicas de produto, o treinamento das questões comerciais do produto, né, toda a parte de treinar ele em relação ao posicionamento de mercado, aos perfis de concorrência, treinamento da política comercial e da estratégia de preço, treinamento dos processos comerciais, né? Como emite o pedido, como cadastra um cliente, né? Veja, um representante novo indo num cliente importante, fazendo todo um processo de negociação e se atrapalhando na emissão de pedido, se atrapalhando no processo de cadastrar o cliente, né? Não fica bonito, não fica nem efetivo. Então, o treinamento inicial ele precisa ser bem sistematizado, bem detalhado, para que o representante tenha confiança em evoluir as negociações, as apresentações comerciais em relação ao parceiro comercial. Aqui eu escuto muito essa frase quando eu converso com os representantes. Daniel, eu faço questão de ir na empresa porque eu quero conhecer o processo, eu quero conhecer a equipe que vai trabalhar comigo. Então, veja, muitos representantes expressam isso de forma muito categórica, a importância do treinamento inicial para gerar confiança na evolução, enfim, né, como eu comentei, da apresentação, da negociação, enfim, da própria operação comercial. Treinamentos de atualização também são importantes, né? As empresas invariavelmente ajustam política comercial, ajustam produto, ajustam
preço, enfim, ajustam política comercial, tanto situações de frete, de prazos. Aqui o treinamento ele se torna importante não só para passar a informação da mudança, mas para passar os motivos da mudança, né? A gente vê muita empresa que muda drasticamente, comunica o representante das mudanças, mas não dá um contexto do porquê das mudanças. E aí o representante entende aquilo como algo que foi feito de cima para baixo, sem nenhum contexto, e acaba, em alguns casos, desmotivando porque não entende o contexto do porquê está sendo feito. Então, sempre que houver mudanças importantes na estrutura da relação empresa-representante, é importante ter esse cuidado de não só treinar no que, mas também no porquê, tá bom? O 14º motivo é a falta ou excesso de supervisão comercial. E veja que eu coloquei aqui os dois extremos. Muitos representantes, eles nos colocam, Daniel, aqui, ó, eu fui colocado aqui na região e simplesmente fui abandonado. Se eu não faço contato com a equipe interna, se eu não entro em contato com o supervisor, basicamente eu não tenho nenhum suporte. Então isso é bastante preocupante por esse lado, e pelo outro lado também, empresas que encaram o representante como um vendedor CLT e que querem fazer ali um controle rígido das atividades do representante, o que é completamente errado, tanto do ponto de vista jurídico, até do ponto de vista de perfil. O representante comercial ele é uma pessoa jurídica, ele tem autonomia para trabalho. Então, os dois extremos, eles dificultam a evolução do representante. De novo, o representante entra num entendimento de que a empresa dificulta o trabalho dele, ele vai aos poucos se desmotivando, ou até de forma bruta se desmotiva, perde o interesse, não se compromete mais, em algum momento vai deixar a empresa. Então, a supervisão comercial ela é muito importante, ela deve ser feita de uma maneira bem estratégica, mas ela deve ser feita principalmente com representantes. A gente tem dois perfis de representante, aquele representante que é um pouco mais novo no mercado, que tem ali seus 2, 3 anos, que ainda ele está se consolidando, então essa supervisão ela é importante para dar esse suporte. E para representantes, a gente tem alguns perfis de representante que exigem um cuidado, um carinho maior, eles têm ali alguns aspectos de necessidade de evolução conjunta. Então, nesses perfis, a gente também precisa dar uma atenção no sentido de supervisão, de apoio mesmo, tá? Aqui falando não supervisão de controle, mas de apoio operacional, de apoio tático, enfim, é bastante importante. O que já me remete ao 15º item, que é a falta de liderança e gestão. A supervisão é uma questão mais focada nas questões operacionais e táticas. A falta de liderança e gestão aqui é justamente trazer uma gestão, uma operação mais estratégica comercial junto com o representante, ou seja, representante, né, poxa, vejo que tu tá ali com 10, 15 clientes que a gente lá no início conversou que são teus clientes, que tu não entrou, vamos sentar junto, vamos entender o que está faltando, vamos junto com a empresa aqui construir alguma estratégia para que tu possa entrar. Representante, eu vi que nos últimos 6 meses perdeu 2, 3 contas importantes, vamos sentar junto. Representante, eu estou vendo que um cliente importante está cada vez comprando menos, o que está acontecendo? Ele está perdendo potencial, é nós que estamos deixando de ser o fornecedor principal. Veja, o representante, ele na grande maioria, ele é um lobo solitário, ele trabalha, ele tem a empresa dele, ele tem ali talvez um assistente, mas na rua normalmente é ele atuando sozinho, e ele não tem um mentor, né, digamos assim, um mentor, um gestor dentro da estrutura dele. Isso é uma função do gestor das representadas. Então, ter esse suporte mais estratégico é bastante importante. O 16º item é o excesso de burocracia.
burocracia é importante, ter um bom pedido, ter um bom checklist de cadastro de cliente, né? A documentação ela é um suporte para que a gente tenha processos bem estruturados. Só que ela não pode ser a gente não pode ter burocracia em excesso, né? O representante ele é um profissional que vive de resultado. O foco dele é criar e manter relacionamentos, fazer negociações para que ele possa ter uma carteira de clientes da qual ele vai desenvolver e fazer a manutenção. Para isso, quanto menos tempo ele precisar investir na operação burocrática, melhor. Então, tem algumas empresas que a gente percebe que elas são muito engessadas, tem muita informação, tem muita necessidade de informação que não são relevantes em uma série de processos, ou seja, tem muita burocracia, o representante ele acaba tendo que passar mais tempo evoluindo a operação burocrática do que evoluindo a carteira de clientes. Então, quando isso acontece, o representante, ele normalmente ele normalmente vai fazer a troca dessa pasta. Por quê? Porque ele tá investindo, ele sabe que ele está investindo tempo em coisas que ele não precisava. Então, de novo, não vamos para os extremos. Aqui o excesso de burocracia ele atrapalha na manutenção dos representantes. A falta de burocracia também é um problema. Tem que ter equilíbrio. Tem que ser na medida para que a empresa tenha as informações relevantes para trabalhar a operação. E, por fim, o excesso de mudança de territórios. Esse aqui também é uma reclamação recorrente em alguns segmentos que a gente atua. O representante inicia com o segmento e aí, por algum motivo, a empresa trocou de direção, a empresa contratou uma consultoria, a empresa contratou um representante, a empresa reavaliou, acha a minha região muito grande. Daniel, em um ano eu estou aqui na empresa, já troquei 2, 3 vezes de território, parte ou quase todo o território. Isso é um problema, essa cultura, algumas empresas têm a cultura, daria para quase dizer cultura, de sempre estar reajustando os territórios. Isso acaba gerando uma dinâmica não positiva com o representante. Eventualmente, algumas mudanças são necessárias, mas uma constante mudança é um elemento que faz com que os representantes não queiram permanecer ou não queiram entrar na empresa. A gente tem um segmento específico que a gente tem ali 3 grandes marcas que uma delas, 2, na verdade, já inclusive entraram em contato conosco para trabalhar na assessoria e a gente tem bem visualizado a maior parte do nosso banco de dados aqui de representantes desse segmento não querem trabalhar com essas 2 marcas que são marcas líderes e a justificativa central é eu hoje vou começar numa área, amanhã eu vou para outra, eles vão me trocando sem nenhum pudor, sem nenhuma regra específica. Então, é um elemento que dificulta bastante em alguns segmentos. Então, vamos lá, fechando aqui todas essas questões. Todas elas são importantes e todas precisam ser bem avaliadas. Né? Poxa, você tem um treinamento inicial bem consolidado, que dá subsídio para que o representante evolua bem, quando você faz mudanças, você faz essas mudanças comunicando de maneira efetiva os representantes, você tem um bom suporte, do ponto de vista operacional, você tem um bom suporte do ponto de vista estratégico. Será que tua empresa não tem burocracia demais, não tem documentação demais para a evolução? Faz ali uma engenharia reversa, vê como é que é a rotina do teu representante, verifica se ele não está tendo que trabalhar demais em questões que não agregam valor pro propósito dele. Será que a tua empresa não muda demais os territórios dos representantes? Veja, são alguns elementos que interferem bastante, tanto como eu comentei, no comprometimento e na manutenção de representantes, como até mesmo na evolução de novos representantes. Para finalizar aqui, o 18º elemento das nossas 18 causas é o potencial de ganho do representante. Essa também é uma questão muito importante. O representante, ele vive de resultado, então
não é a única questão que ele vai olhar, mas é uma das principais questões que ele analisa, é qual é o potencial de ganho que a empresa vai permitir para ele. Então, basicamente, é uma relação entre o percentual de comissão, o potencial vezes o potencial de vendas, né? Eu vou ganhar 5% de comissão e o meu potencial de vendas é de 100 mil. Eu vou conseguir com essa empresa ganhar 5 mil reais. E aí aqui também é necessário fazer toda uma avaliação, uma avaliação interna para verificar margens, para verificar viabilidade econômica da comissão, mas também é importante avaliar as questões externas. Quanto os nossos concorrentes diretos oferecem, quanto os concorrentes indiretos oferecem, como é que a gente está posicionado no mercado. Muitas vezes, aqui a gente tem duas situações. Eu brinco que a gente tem um representante trampolim. Ele está no momento que ele precisa de mais uma marca, ele vai, pegando aqui meu exemplo, ele vai pegar a empresa X e que o potencial dela é de 100 mil de vendas a uma comissão de 3%. Ele vai pegar a marca, ele vai desenvolver ali para ganhar 3 mil, mas ele vai continuar olhando para o mercado e assim que surgir uma oportunidade para ganhar 4, 5, 6 mil, ele vai fazer a troca. É do mercado, é do jogo. O representante, como eu disse, ele é remunerado pelo resultado dele, ele vai buscar melhores opções para ele. Tá? Claro, voltando, não é a única questão que ele vai avaliar todos os outros itens que a gente comentou, mas aqui é importante, é relevante. Então, aqui é muito importante que a empresa esteja alinhado com o mercado de uma forma geral. Daniel, aqui a nossa comissão permite que o representante tire 2, 3 mil conosco, sendo que o resto do mercado, concorrentes diretos, outros produtos do mesmo segmento permitem tirar 5, 6 mil de comissão. Invariavelmente, essa empresa vai ter problema para contratar bons representantes. Vai conseguir contratar ou o representante trampolim, que logo adiante vai sair, ou vai contratar representantes ruins, medianos para ruins. E aí vai ter desempenho abaixo da média, e a empresa vai entender que o representante não é bom, vai querer trocar e vai ficar nesse círculo vicioso. Então, aqui tem que fazer essa avaliação. Poxa, eu tenho espaço na minha margem para ter uma comissão competitiva, por que por que não utilizar uma comissão competitiva? O custo de ficar trocando representantes por causa de baixo desempenho ou porque saem para irem para oportunidades que remuneram melhor, esse custo ele é menor do que o custo de eu aumentar 1, 2, 3% a minha comissão. Então, essa avaliação é bastante importante que seja feita, ok? Temos aqui, né, a avaliação das 18 causas, potenciais causas para alta rotatividade da equipe de representantes comerciais. Eu queria aqui finalizar fazendo duas avaliações. Primeira avaliação, todos esses elementos, invariavelmente, eles vão exigir mudanças complexas. Elas são questões que são complexas de serem resolvidas. É preciso que a empresa, nesse sentido, tenha uma avaliação bastante criteriosa, consiga realmente fazer uma análise baseada em fatos, baseado em indicadores, para que consiga buscar soluções bem, né, enfim, criativas e principalmente bastante propositivas, e com isso resolver os problemas. Não são problemas simples, a maioria deles exige tempo, exige um bom planejamento, exige uma boa execução de melhoria para que surtam efeito. E a outra questão é que dificilmente a alta rotatividade na tua empresa, ela está relacionada a um único elemento. Normalmente é uma composição de elementos. Então é muito importante que você faça uma avaliação inicial sistêmica, que você possa entender, né, desses 18 elementos, ou até de outros elementos que talvez a gente não citou aqui, desses elementos, quais são aqueles que mais graves, aqueles que mais urgentemente precisam ser trabalhados, para que em cima disso você possa evoluir. Então, é importante ter esses dois entendimentos. Vão ser mudanças normalmente complexas e, ao mesmo tempo, é preciso primeiro fazer uma avaliação geral para que se encontre ali algumas
quais são as principais situações a serem melhoradas, dificilmente é uma só. Eu vou, para finalizar, eu só queria comentar que eu vou deixar aqui na descrição o link. Nós temos todo esse material em texto no nosso blog, então, além do vídeo, né, eu deixo aqui o texto, ele está bem estruturado ali, com algumas colocações a respeito das 18 causas, então fica ali o link para que também vocês possam acessar e ter ali de uma maneira sistematizada as informações, tá bom? Espero que o conteúdo possa ter contribuído para a avaliação de vocês e que permita aí vocês construir soluções para diminuir a rotatividade dos representantes.